paz seja convosco, meus queridos alunos do ITQ. Vamos nós então para o estudo de mais um capítulo, agora o capítulo 3, o propósito do sermão, na disciplina homilética. Nessa aula nós falaremos sobre o propósito da pregação, aquilo que você deseja atingir em relação ao seu ouvinte, a palavra que você levará. Em primeiro lugar, vamos começar essa aula fazendo o melhor possível, lendo a palavra de Deus. Eu convido a todos vocês a lerem comigo a segunda epístola de Paulo, escrita a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E como nós transmitimos as escrituras? Nós transmitimos através da pregação, não é? Paulo aqui, ele traz alguns objetivos que devem ser atingidos. Nós devemos ter claros objetivos em relação à nossa pregação. Que tipo de impacto ela deve causar? Quais boas obras ela deve produzir nos corações daqueles que a ouvem? Esses devem ser os nossos principais objetivos da pregação. Mas nesse texto, Paulo lista alguns, que nós podemos comentá-los aqui. Em primeiro lugar, ensinar uma doutrina, a única doutrina, a sã doutrina. Em segundo lugar, afastar algum erro na crença do ouvinte, fixá-lo na crença verdadeira, na palavra de Deus. Em terceiro lugar, Paulo diz que toda a escritura é útil também para repreender, corrigir algo que está errado no comportamento da pessoa. Em quarto e último lugar, instruir o homem de Deus para que esteja apto e preparado para toda boa obra. Quais são os exemplos de propósitos que devem ser atingidos na minha pregação, na sua pregação? Se você prega, por exemplo, sobre a obra salvífica de Cristo na cruz, o ouvinte deve entender a justificação pela fé, não é verdade? E ter a capacidade de dar uma definição simples dessa doutrina. É como se você perguntasse ao ouvinte que esteve na pregação, se você pudesse resumir a pregação em 2 ou 3 linhas, como que você poderia definir a justificação pela fé? Então, o ouvinte, se você atingiu o seu objetivo nessa pregação, ele deve ter a capacidade de sintetizar, não é? Minimamente o que ele ouviu ali. Outro exemplo de propósito é que a congregação deve entender como Deus ama cada um de seus membros. Também poderíamos mencionar que os ouvintes eles devem saber explicar o que as pessoas devem crer para se tornarem cristãos. Nós estamos falando de uma mensagem, de uma pregação objetiva, clara, concisa, com alvos pré-definidos, pré-determinados. Evidentemente que o Espírito Santo vai dar poder, ele vai fazer com que essa palavra ganhe vida nos corações e flua através do pregador. Mas para que você seja um bom instrumento, você deve estar preparado. Deus espera que nós usemos a nossa inteligência, o nosso intelecto, a nossa capacidade de estabelecer alvos
para levar da melhor maneira a mensagem. Também podemos mencionar aqui, um quarto propósito, sem nenhum medo de errar, que Jesus deve ser o centro da mensagem. Jesus é o centro da Bíblia. A Bíblia converge para Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela é cristocêntrica. Então, Cristo deve estar no centro da mensagem. O sermão deve alcançar a necessidade das pessoas. Deve ir de encontro aos corações. Exatamente como Cristo fazia. Ele tocava com as suas palavras, com as mensagens, o mais profundo do ser dos seus ouvintes. E nos toca até agora, nos toca até hoje. Por que a formulação de propósitos é importante? Ela é importante porque o pregador tem condições de refletir, força o pregador a refletir se alguma atitude sua deve ser alterada. Então é extremamente importante. O perigo das interpretações erradas. Quando eu digo interpretação, estou dizendo interpretação do pregador em seus estudos, ok? Ou pregações erradas por falta de estudos. Pregadores que não estudam o significado correto das palavras, e a forma como elas foram inseridas no texto. Nós estamos falando de falta de exegese, que é uma disciplina que os queridos alunos também terão. Pregadores que não estudam os princípios da interpretação bíblica como um todo. Aqui nós estamos falando de hermenêutica. Todo pregador deve saber o que significa hermenêutica e exegese, e principalmente utilizá-las, a seu favor. Pregadores que dirigem a pregação de forma a se conformar com a sua visão, pessoal, e não o que a palavra de Deus diz. Ele carrega a mensagem de certa forma, que acaba tomando corpo a sua opinião pessoal e não aquilo que o Espírito gostaria que fosse proclamado através dele. Isso é um perigo tremendo. Ao longo dos anos, das décadas, infelizmente nós vemos pregadores se afastando dos princípios da palavra de Deus e expondo, às vezes, muito mais a sua opinião pessoal do que aquilo que Deus quis deixar registrado aos corações dos humanos, aos corações de toda a humanidade, de todos os ouvintes. E é nossa responsabilidade fazer com que essa palavra, com que essa mensagem chegue aos corações sem qualquer distorção. Todas essas três situações que eu mencionei, falta de estudo do significado correto das palavras, falta de estudo dos princípios de interpretação bíblica e o perigo da exposição da visão pessoal em detrimento do que a palavra de Deus realmente diz. Todas essas três situações induzem o ouvinte ao erro e certamente desagradam a Deus. Vamos mencionar aqui alguns princípios para o estudo das Escrituras. O primeiro princípio é fazer uma investigação original. Fazer uma investigação original. Buscar o real significado do tema que você escolheu. Aprofundar-se nele. E nós podemos citar um exemplo bíblico a respeito disso. De judeus que tiveram essa atitude e tomaram esse posicionamento. No livro de Atos, capítulo 17, versículos 11 e 12, está assim: E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram
mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Eles ouviam a palavra, não lançavam críticas a esmo, mas ouviam a palavra e buscavam saber se aquela mensagem se conformava, se ela se adequava, se ela provinha das Escrituras. Uma curiosidade sobre esse assunto, né? Muitos talvez não saibam, né? Quem foram os bereanos. Bereanos são os povos nascidos na Macedônia, mais precisamente na cidade de Bereia, a qual foi visitada por Paulo em sua segunda viagem missionária por volta do ano de 52 depois de Cristo. Os judeus daquela cidade, primeiramente, ouviram Paulo e Silas, não fazendo nenhum tipo de julgamento. Queriam entender o que eles falavam para poderem comparar com aquilo que estava na Escritura Sagrada, conforme eu acabei de mencionar. E assim, terem condições de tomar uma posição a respeito de tudo que era dito. Esse deve ser o posicionamento do pregador. Não é à toa que Deus permitiu, que o Espírito Santo, né, inspirou o escritor do livro de Atos a mencionar esse fato, esse evento. Foi para deixar um exemplo claro para nós de como fazer uma investigação original a respeito do sentido do texto, do sentido da palavra. Todo aquele que almeja transmitir a palavra deve ter a mesma sede de conhecimento dos judeus de Bereia. Isso é algo que nós podemos também afirmar sem qualquer medo de errar, né? Há ótimos livros que ajudam nesse sentido. Nós podemos lançar mão, em nosso estudo, de obras que são preciosíssimas, como comentários bíblicos, concordância bíblica e também enciclopédia bíblica, dicionário bíblico, de forma que você, de uma maneira muito simples, tem todos os recursos para buscar a fundo os temas que você vai explorar na mensagem, aparar as arestas, procurar o sentido exato das palavras, não é? Tudo isso vai trazer uma tranquilidade muito maior na hora da exposição e você será uma ferramenta muito mais eficaz nas mãos do Senhor. O segundo princípio é elaborar uma reprodução escrita. Quantas vezes eu e você já tivemos ótimas ideias, ótimas inspirações, e que se perderam porque não foram inscritas? Deus tocou seu coração em um determinado momento do dia que você nem esperava. Ele lhe deu uma palavra, ele lhe deu uma inspiração direta do céu. E você, cercado de problemas e de outras preocupações, não anotou. Não deixe passar jamais essa oportunidade, né? Armazene suas mensagens. Terceiro princípio que nós podemos mencionar para o estudo correto das Escrituras são estudos constantes e sistemáticos. Faça um propósito diante do Senhor, né? Jamais pregue algo que você não domina por completo. Não fale algo somente para impressionar aqueles que o ouvem. Se você for chamado, convidado de surpresa, escolha um assunto, ore a Deus, mas fale aquilo que você domina. Só transmita conclusões baseadas na Bíblia, depois de um estudo verdadeiro. Quarto princípio, transmissão do seu aprendizado a outros. Deus deseja que nossos conhecimentos sejam transmitidos a outras pessoas. Muito diferente do que você poderia pensar, né? Em outros ramos da ciência, em que você aprende, você tem a questão da propriedade intelectual, sobre aquilo que você fala, sobre aquilo que você escreve. Em relação à palavra de Deus, nós temos sim que ter cautela com tudo que é divulgado e onde é divulgado, mas nós temos que ter em mente
que somos testemunhas de Cristo. E a nossa palavra deve alcançar o maior número de corações possível. Esse é o objetivo de todo o estudo, de toda a mensagem, de toda a pregação. Alcançar o maior número de vidas. Quinto princípio, a aplicação do conteúdo de seus estudos à sua vida pessoal. Isso aqui é um ponto crucial. É um ponto que nós não podemos jamais dar as costas ou ignorá-lo. Pregue somente o que você está vivendo e o que seja possível para aqueles que o ouvem. Afaste-se da hipocrisia. Viva a palavra de Deus em primeiro lugar. E depois você terá condições de transmiti-la. Alguém já disse que o seu testemunho de vida é a sua primeira e mais impactante mensagem. A sua vida fala silenciosamente às outras pessoas. Então aquilo que você transmite sobre as Escrituras e primeiro é vivido por você terá um impacto muito maior nos corações de quem ouve. Passos importantes, meus queridos, para a exposição do texto que você escolheu. Em primeiro lugar, a abordagem inicial. Determine os limites do texto a ser explanado. Não escolha textos aleatoriamente. Fixe, o seu trabalho, a sua mensagem. Pode até ser em mais de um texto, mas faça isso de uma maneira completamente sob o seu domínio. Não rife textos na Bíblia. Determine os limites de tudo aquilo que você vai falar. Não inicie com textos longos, mas sim os mais curtos, de fácil interpretação, até que você desenvolva a prática, desenvolva o domínio, e você possa extrair tudo o que for possível naquele tempo que você terá para transmitir às pessoas. Você deve estudar também todas as dificuldades dentro do texto e as palavras que você não compreende. Ok? Qualquer dificuldade deve ser resolvida antes, para que você não seja surpreendido por uma dúvida que surge na sua mente no meio da pregação, e dessa forma você até saia completamente do seu raciocínio ou se sinta incomodado por aquela dúvida, e isso pode estragar, ou vai prejudicar a mensagem. Outro passo importante para a exposição do texto é a resolução dos problemas. Toda exposição, toda pregação, toda mensagem, todo texto, toda palestra escolhida por um orador, ela apresenta muitas vezes problemas, e esses problemas são resolvidos no transcorrer da exposição. No caso da pregação, deve haver uma resposta muito clara ao final da mensagem. Qual foi o objetivo do texto que foi lido e em que contexto ele foi escrito? Isso deve ser exposto de início aos ouvintes. Por que Paulo fundou uma igreja em Éfeso? Quais foram as consequências da fundação dessa igreja em Éfeso? Qual foi o impacto causado em Éfeso? Se você vai citar um texto sobre o livro de Efésios, então é muito importante que você introduza os ouvintes nesse contexto. Isso vai atrair atenção, vai deixá-los mais familiarizados com a sua visão que você deseja trazer. Em outros exemplos, o que Paulo, Mateus e Lucas, por exemplo, estavam querendo dizer com aquele assunto? Resolva o problema, Tire a dúvida da pergunta retórica que foi feita no início do sermão. Esclareça os seus ouvintes, que eles saiam dali completos em relação à mensagem que foi pregada. Se for necessário,
Além dos estudos, procure opiniões, não é? De pessoas mais experimentadas. Seguindo em nossa breve exposição, próximo passo importante, né, para a exposição do texto são as referências bíblicas sobre o mesmo assunto. Então, por exemplo, se você vai pregar sobre o texto de Lucas, capítulo 4, versículo 18, com as palavras de Jesus, né, as preciosas palavras do Mestre: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Meus queridos, esse texto é de uma beleza incomparável, porque Jesus, centenas de anos depois do profeta Isaías ter profetizado as mesmas palavras no seu livro, Jesus agora se apresenta como aquele servo do Senhor que havia sido predito, não é? Isaías 61, versículo 1, diz assim, Isaías escreveu dessa forma, né, inspirado pelo Espírito Santo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me ao restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Olha que passagem belíssima. Quanto você pode tirar daqui? Você pode realçar que a palavra de Deus é imutável, ela é a mesma ontem, hoje, será para sempre. As promessas do Senhor são certezas que se cumprirão, não é? E que Deus, apesar de todo o problema que ele enfrentou com o seu povo, né, de toda a rebelião apresentada pelo povo em relação ao Senhor, ele fez cumprir a sua promessa com o advento de Cristo. Louvado seja Deus. A prática. A palavra de Deus é essencialmente prática. Ela não é a exposição de uma teoria complicada, não é? A mensagem deve ensinar sobre o assunto e ajudar a pessoa a resolver o problema que está passando. Então, quando você fala sobre perdão, os ouvintes devem ser tocados em exercitar o perdão na prática, se possível, até mesmo dentro do próprio culto. Quantos de nós já não participamos de cultos onde fomos conclamados pelo pastor, não é, a procurar o irmão e pedir perdão, se havia essa necessidade ali, se aquele irmão estava presente. Você exercendo, resolvendo o problema na prática, instantaneamente, a proclamação da mensagem. Olha que coisa maravilhosa. E dicas práticas finais. Toda mensagem só será revestida de poder se for construída em cima, em primeiro lugar, de verdades bíblicas e não verdades pessoais. Vou repetir. Toda mensagem só será revestida de poder se for construída em cima de verdades bíblicas, oração e unção do Espírito Santo. É uma receita absolutamente essencial para que qualquer mensagem, qualquer pregação tenha êxito e alcance seu objetivo. Sem essa disciplina, você não terá compreensão do texto, aquilo que Deus tocou no seu coração, e a sua mensagem provavelmente não vai alcançar os resultados desejados. Fomos chamados para ser testemunhas da verdade, né? A mensagem da salvação, ela veio direto do coração de Deus. A Bíblia não precisa de adendos, a Bíblia não precisa da nossa opinião. Ela não precisa também que sejam retirados certos fatos ou palavras. Ela é completa em si mesma. A palavra de Deus não precisa de defesa. Ela precisa de pessoas que testemunhem da verdade, que levem a mensagem do Senhor que veio direto do coração de Deus para o coração dos ouvintes. Amém? Se você confiar que a palavra de Deus é viva e eficaz, você nunca será tomado pelo desânimo.
Você nunca será tomado de cansaço, aquele desânimo que chega e você imagina que o seu trabalho talvez, a sua pregação talvez não tenha atingido os fins necessários, talvez não tenha produzido, né, os resultados que você esperava instantaneamente. Mas se você confiar de todo o coração que a palavra de Deus é viva e eficaz, que você proclamou através de uma mensagem, com a unção do Espírito, com estudo criterioso, não é? E debaixo de muita oração, ela produzirá efeitos poderosíssimos na vida das pessoas. Por mais curto que seja o sermão, por mais conciso que seja o sermão, nós podemos confiar na promessa do Senhor, que a palavra dele não volta vazia. Amém? Então aqui nós finalizamos o capítulo 3. Eu espero que você tenha compreendido os principais pontos e logo mais teremos a continuidade do nosso estudo. Fiquem com Deus e até o próximo capítulo.